Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua telinha. Semana de 26 de abril a 2 de maio, mural de notícias. Nicolás Maduro enfrenta mal-estar popular por apagões na Venezuela. Supremo Tribunal Federal suspende julgamento sobre dívidas de Estado com União. Denunciantes vão a julgamento em Luxemburgo em caso LuxLeaks. Comissão do Senado aprova PEC que derruba licenciamento ambiental para obras. E Alckmin dá novo cargo a investigado em esquema de desvio de merenda em São Paulo. Então, uma vez lido, como sempre, não é? O mural aqui de notícias, nós vamos então para aquela aulinha de destaque. E sem muita demora, tá aí a aula de destaque, não é? Nicolás Maduro enfrenta mal-estar popular por apagões na Venezuela. E para você, claro, que acompanha a gente aqui no NEAF, né? Me acompanha aqui no Top Atualidades, sabe que eu tenho sempre lembrado você sobre essa questão que é uma questão crítica, extremamente crítica, né? E grave, que é a questão econômica e política. E claro, né, aí já vai por tabela a questão social na Venezuela, hoje considerado o pior país para se viver aqui na América do Sul. Olha, se de repente aí uma avaliação mais aprofundada, é capaz que a Venezuela ganhe só do Haiti na América Latina. Então, desde que você tem lá Hugo Chávez falecendo, Nicolás Maduro, depois de uma série de problemas, não é, de ordem constitucional, tal, assumiu, já era uma tragédia anunciada o que aconteceria na Venezuela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o primeiro slide para você e depois eu passo o restante, mas antes eu vou pedir para você me acompanhar aqui na lousa para eu fazer aqui uma série de lembretes sobre a Venezuela que eu acho que vai interessar a você. Então vem aqui comigo, que nós vamos ter aqui o seguinte, candidato. Venezuela, certo? Lidera a Aliança Bolivariana das Américas, a tal da ALBA, que foi proposto por Hugo Chávez, né, o falecido Hugo Chávez, lá em 2004, para fazer oposição à ALCA, que era uma proposta do então presidente George W. Bush, né, a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, que inclusive o Brasil depois também não comprou a ideia já não vinha sendo aceita por Fernando Henrique, e aí, ao entrar o Lula, praticamente o projeto foi engavetado pelos americanos, porque o Brasil é ainda o segundo maior mercado do continente americano todo, né? Você tem os Estados Unidos e depois o Brasil. Ficamos à frente do Canadá, do México. Então, se o Brasil não estava comprando a ideia da ALCA, é lógico que era um projeto que praticamente não ia ser aprovado. Mas, no caso da Venezuela, do senhor Hugo Chávez, também foi criada a ALBA, Aliança Bolivariana das Américas. Também tem o Bloco Bolivarianista. Sabe que o Simão Bolívar, um dos heróis, não é, da Libertadores aqui, da liberdade das Américas em relação à Espanha, ele era venezuelano e considerado um grande herói na Venezuela. Hugo Chávez incorporou aí esse personagem e deu o nome, sempre lembrando, né, porque às vezes tem gente que faz confusão com a Bolívia. Então, a Bolívia tem, o país Bolívia tem esse nome em homenagem a Simão Bolívar. Agora, essa história de bolivarianismo
começa com a Venezuela, do Hugo Chávez. Você tem aí no bloco os principais países, que seriam Venezuela, Bolívia, Equador e Cuba. Curiosamente, todos eles são de governos de esquerda mais radical, certo? Sendo que Cuba, como você lembra, é o único país socialista pleno do continente americano. Mas o bloco bolivarianista é formado aqui pelos 4 aqui da América do Sul, hein? Aqui da América do Sul como principais. Não esquece que a a Venezuela faz parte do Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. Não vai esquecer da Bolívia. Hoje, pior economia da América do Sul, por quê? O desabastecimento é geral hoje na Venezuela. Inclusive a falta de remédios. Isso é muito grave. Cálculo aí por baixo de inflação anual na Venezuela, 190% ao ano. Isso é um desastre, é uma calamidade. O PIB encolheu 10%, sendo que esse ano, claro, está sendo previsto um encolhimento maior. Uma das coisas que mais afeta a economia da Venezuela é a queda no preço do petróleo, do barril de petróleo. É claro que a Venezuela, que depende 90% da sua economia no petróleo, também é uma grande tragédia. O barril está caindo como caiu. E um detalhe que eu acho que vale a pena lembrar você também. Caracas, aí por algumas ONGs que analisam a violência no mundo, é considerado hoje a capital mais violenta do mundo. Só para você ter uma ideia, dia 25 de dezembro, agora, 2015, houve um registro aí, 30 assassinatos só na capital da Venezuela. Isso mostra o quanto que o país caminha para uma tragédia anunciada. Então, cuidado com esses dados que eu passei para você sobre a Venezuela, porque para quem estuda atualidades isso é interessante. Agora você volta aqui comigo para eu passar o slide para você, não é? Aí essas medidas irritam a população, que claro que essa história de apagões, ninguém vai achar isso interessante. O país já falta papel higiênico, falta remédio, falta frango, falta comida no geral, agora vai faltar energia, sendo que o país é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A Venezuela é fundadora, lá no final dos anos 60, da OPEP. Há quem afirme, técnicos aí da área, que a Venezuela possui a maior reserva de petróleo comprovada do planeta, é maior que a da Arábia Saudita. Mesmo assim, claro, o país depende muito do petróleo, e aí é óbvio, mostra o quanto é a fragilidade da Venezuela em relação a essa commodity que é o petróleo. Fechou? Então, terminado aí a aula de destaque, Brasil Economia. Supremo Tribunal Federal suspende julgamento sobre dívidas de Estado com a União. Então, está aí 60 dias. É calculado aí, mais ou menos, que o governo brasileiro deixará de arrecadar em impostos por causa dessa suspensão um dinheirinho aí em torno de 6 bilhões de reais, porque o Supremo decidiu suspender, não é? Vamos dar um tempo aí para haver uma negociação, que é claro, tem aí um conteúdo político por trás, porque, como já sabemos e estamos acompanhando, 99% de chance da Dilma ser afastada do Executivo, já que é provável que o impeachment passe pelo Senado e aí vai assumir, interinamente, claro, mas vai assumir segundo a Constituição reza, Michel Temer, que vai chamar esses governadores aí para, não, vamos parlamentar aqui um acordo, vamos costurar direitinho, tricotar. Afinal de contas, o Brasil vai viver uma nova era agora, não é? Então, fique esperto com essa notícia
que eu acho que vale a pena. Então tá aí o segundo slide, segundo cálculos, né? Eu já comentei, 6 bilhões que o governo deixará de arrecadar por causa dessa suspensão. Relação Supremo Tribunal Federal e crise no Brasil. Sugestão de leitura, dívida pública federal cresce 2,4% em março e chega a 2,8 trilhões de reais. Mundo Europa. Denunciantes vão a julgamento em Luxemburgo em caso LuxLeaks. Então, se você tiver aí um pouquinho de paciência, for lá em novembro de 2014, aqui do Top Atualidades, você vai verificar eu um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais cabeludinho, isso, falando do caso LuxLeaks, onde empresas da Europa foram beneficiadas aí através de um esqueminha, não é? Sabe que não tem esquema só aqui não, viu? Tem esquema lá também, onde essas empresas puderam ser beneficiadas com desvio de dinheiro para não pagar impostos e depositar nos lucrativos bancos, né, de Luxemburgo, que é aí um dos paraísos fiscais do mundo. Esse caso tem uma ligação aí com o Panama Papers, veio à tona por causa disso, então é bom você fazer aí um acompanhamento legal. Então tá aí o segundo slide, que depois você lê com calma. E relação, o Panama Papers, como eu falei, e a Comissão Europeia. Sugestão de leitura, terceira empresa offshore relacionada a presidente argentino é revelada. Brasil Natureza. Comissão do Senado aprova PEC que derruba licenciamento ambiental para obras. Então, acho que agora, a partir dessa liberação, né, da aprovação da PEC, liberou geral, basta apenas aí a empresa ou o fazendeiro apresentar um documento bem básico, muito objetivo e direto para impedir qualquer bloqueio ambiental suspeito sobre a obra dele. Então, esse caso é um caso grave, muito grave, com certeza ambientalistas vão cair de pau em cima dessa aprovação, porque é um absurdo. O Brasil tem aí uma legislação que foi muito debatida 2 anos atrás sobre a ideia, né, do que fazer com o meio ambiente, como você pode ou não desmata aqui, margem de rios, tudo. E agora basta apenas um documento, não é, que está tudo liberado. Esse documento, inclusive, é de autoria de Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. É ele que foi o que vamos dizer assim, apresentou essa ideia que agora foi aprovada. Segundo slide aí, relação meio ambiente e Congresso Nacional. Sugestão de leitura, licença ambiental tem 30 mil normas. Brasil Política. Alckmin dá novo cargo a investigado em esquema de desvio de merenda em São Paulo. Então tá aí o senhor Fernando Pádua Novaes, que é suspeito de desviar merenda escolar, mas uma coisa tão básica, né? Qual o problema de você desviar merenda escolar, não é? Então, vamos lá. Se o cara é suspeito, como é que ele ganha um cargo aí? Bom, tudo bem, né? A gente sabe que nem todo mundo aqui, nem todo partido aqui é muito bem investigado no Brasil. Mas olha, você tem aí, né? Ele agora ele era, né, chefe de gabinete da educação, foi retirado desse gabinete, agora ganha, né, um cargo novo, está tranquilo, sossegado, e a Operação Alba Branca, grava bem esse nome, hein? Operação Alba Branca, que é a investigação feita sobre o desvio de merenda aqui, não é, do partido do PSDB de São Paulo,
vai ter que provar cada vez mais, né, mais a fundo, que esse senhor que você está vendo aí bem tranquilo e sossegado, sentado aí no microfone na mão, é culpado ou não. Relação PSDB e corrupção. Sugestão de leitura: foto mostra suspeito da máfia da merenda contando maços de dinheiro. E vamos então ao desafio da semana passada. E se você não sabe ou não leu qual foi a questão, está aí na sua telinha, para que você leia com calma e escolha a alternativa correta, que eu espero seja a alternativa C. Isso, então, a questão aí é muito básica, muito simples. Por que o preço do barril, né? Por que o preço do barril de petróleo está tão em queda e vai se mantendo em queda? Simples, há uma enorme oferta de petróleo no mundo. A OPEP tem culpa nisso. Ela foi avisada de que deveria queimar os estoques ao invés de produzir mais petróleo. Deu no contrário, então agora os estoques estão batendo no teto. Há uma diminuição do consumo de petróleo no mundo, não só da China, que é hoje, junto com os Estados Unidos, o maior consumidor, mas também as fontes alternativas, né? No caso do gás de xisto nos Estados Unidos é um. Há também aí, eu já falei disso aqui no Top Atualidades, que a OPEP queria derrubar o projeto do gás de xisto nos Estados Unidos, tornando o petróleo, né, o barril de petróleo mais barato. Isso provocou lá nos Estados Unidos um aumento do preço do custo da extração de gás de xisto. Então, tem todo aí uma gama de situações que faz com que, né, a gente entenda por que o preço do barril de petróleo está em baixa. Não tem nada a ver com a guerra da Síria, não tem nada a ver com a China investiu mais em energia limpa. Não. A questão central é essa. Há um estoque muito grande de petróleo, há uma busca por fontes alternativas também, e o consumo de petróleo da China houve uma queda, porque a economia chinesa, como eu venho lembrando aqui, e você lendo aí, ela também já não está mais tão aquecida como antigamente. Beleza? E vamos ao desafio dessa semana. Considerado um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, o rompimento de barragem de importante mineradora causou, recentemente, danos irreparáveis, desde a morte de pessoas até a destruição material de comunidades inteiras e de um dos mais importantes rios da região sudeste. Assinale a opção em que são apresentados os municípios onde está situado a mineradora em questão e o rio que sofreu os efeitos devastadores do referido acidente. Letra A, Tiradentes e o rio Chopotó. Letra B, Mariana e o rio Doce. Letra C, Ouro Preto e o rio Piranga. Letra D, São João del Rei e o rio das Velhas. Ou letra E, Diamantina e o rio Jequitinhonha. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 26 de abril a 2 de maio, esperando que você tenha gostado, prometendo voltar a semana que vem e, claro, aquele lembrete, não é? Mantenha o foco. Até lá!